Olá, pessoal. Continuando aqui as nossas aulas de geografia, tá? Agora é a aula número 9. Continuando aí no tema de globalização, ok? Então, para nortear essa aula de hoje, né, eu tirei essa tabela aqui do caderno do aluno de vocês e ela trata da estatísticas do uso de internet, né, por país, né? Nós temos alguns países aí e a taxa de população, né, a proporção da população que tem acesso à internet. A gente sabe que isso é uma medida relativa, né? Hoje em dia você tem assim uma diminuição muito grande, por exemplo, dos pontos de acessos que existiam, né, como o cybercafé, né, quando você paga ali por hora e utiliza um computador ligado à internet, né? Hoje em dia isso diminuiu muito e a tendência à popularização, né, pelo menos nesse período agora, das pessoas utilizarem e terem acesso à internet pelo celular, né, que é o mais comum hoje em dia. Que por ser mais barato, né, por ser mais versátil, você não precisa de um outro aparelho, né, igual em casa você vai precisar necessariamente de um modem, né? Quem usa a internet 4G ou outra, né, depende da operadora aí, só vai precisar do aparelho celular mesmo, né, não precisa de mais nada. Então vamos lá, começando pelos números aí. Então, ó, a primeira coluna ali você tem o nome dos países, certo? Na segunda é a população absoluta, né? Então o Brasil aí, ó, 210 milhões, está na primeira linha. Depois você tem o número de usuários de internet, então no Brasil você tem aí 149 milhões de pessoas que usam a internet, né? Não quer dizer necessariamente que essas pessoas têm internet em casa, banda larga. Tem a porcentagem da população, né, que representa esse número, e, por fim, o crescimento aí nos últimos 19 anos, né, de 2000 até 2019. No Brasil, no caso aí, foi de quase 20%, né, de pessoas que se tornaram usuários de internet. Eu já falei em outros momentos aqui com vocês, né, que isso é grande parte pela questão social e pela questão financeira, pela questão acadêmica, né? Tem vários fatores que influenciam na questão de se ter usuários ou não de internet, né? Hoje em dia, né, como eu já disse em outro momento aí para vocês, é muito comum você, por exemplo, ter pessoas que são analfabetas, né, que sabem usar um aparelho celular, né, mandam ali áudio pelo menos, né, sabem postar uma foto, essas coisas. Então isso, se você pegar no ano de 2000, era difícil imaginar que isso aconteceria em algum momento, né? Até porque em 2000, assim, até para você ter internet em casa já era algo assim muito raro, né? 2000 era muito raro mesmo. Então vamos lá, continuando a análise aí. O Brasil tem 70% da população, segundo os dados aí, né, que tem acesso à internet de alguma maneira, né? Seja no celular, seja em casa, seja através de um acessa, né, que aqui em São Paulo a gente chama de Acessa São Paulo, né, que tem no Poupa Tempo, que você utiliza lá os computadores de graça, né, para acessar a internet, fazer qualquer coisa que você tenha interesse, né? Então, é uma parcela mínima hoje em dia, né? Mas, né, isso foi bastante importante no começo da década passada. Aí você segue, ó, o próximo país é o Canadá, ó, tem 36 milhões de pessoas lá, sendo que 90%, né, da população tem acesso. Aí você já tem um crescimento menor, né, 4%, mas assim, o Canadá é um país de primeiro mundo, a desigualdade lá é muito baixa, né, o desenvolvimento tecnológico é alto, né, então você tem praticamente toda a população aí com acesso de alguma maneira à internet, né. O terceiro país, também muito curioso, o Haiti,
tem 11 milhões de pessoas, né? E tem 2 milhões, né? 2 milhões de usuários, sendo que isso representa 18% da população, e o crescimento não chegou a 1% nos últimos 20 anos aí. Então, o Haiti é bem curioso, né? No começo desse mês agora de agosto, nós tivemos 2 desastres no Haiti, né? Primeiro foi um terremoto e depois agora passou um furacão lá. Então, assim, o Haiti é o país mais pobre da América, né? Em algumas tabelas eles dão o Haiti como o país mais pobre do mundo até, mas em outras você vê países como Burkina, que ficam no continente africano, né? Numa situação pior ainda. O Haiti já teve ajuda humanitária por vários anos, da ONU, inclusive, né, devido a essas coisas, né? País que foi explorado pelos colonizadores até a última gota, né? Se transportou muitos escravos, né? Pessoas que foram escravizadas no continente africano e levadas para o Haiti. E aí, quando acabaram os recursos, eles saíram, né? Os colonizadores saíram e deixaram lá todas as pessoas que foram escravizadas, né? Então acabou se tornando um país assim com instabilidade política, né, com problemas de segurança, né? Inclusive o presidente lá sofreu um ataque, né? A esposa dele também quase faleceu. Então assim é bem complicado, né? O Haiti é uma situação assim bem difícil mesmo, apesar de ser uma ilha, né, muito pequenininha ali. Ele tem, assim, diversos problemas, né, assim, bem graves mesmo, né. Se vocês procurarem fotos aí do Haiti na internet, vocês vão ver que a grande maioria é de acampamentos que a ONU montou para a população viver, né, porque toda vez que passa um furacão desses ou um terremoto, ou ocorre um terremoto, sempre tem muita gente desabrigada, tá? Aí vamos seguir, ó. Os Estados Unidos têm a população de 326 milhões de pessoas, né? Então você tem ali uma parcela, ó, de 96%, né? Arredondando aí, 96% da população tem acesso à internet. É um número muito alto também, né? Excelente, assim, para o nível mundial. E nos últimos 20 anos 40%, né, da população aí começou a acessar também. Então, para vocês verem que não era uma situação tranquila, né? Eles tiveram aí um crescimento muito grande, muito relevante aí nesses últimos anos, certo? Aí vamos pegar o outro aqui, ó, Coreia do Norte, lá embaixo. Se você pegar a Coreia do Norte, que é um país socialista, né, extremamente fechado, as pessoas são até punidas, né, se acessarem a internet lá, tem todo um controle, enfim. Aí você pega, ó, 25 milhões de pessoas na Coreia do Norte, sendo que só 20 mil têm acesso à internet, ou seja, isso representa 0,10% da população, certo? Ou 0,1%, né? Então, você tem uma situação assim, se você comparar com os outros aí, ó, é a menor taxa do mundo, né, de utilização de internet. Um número que não houve crescimento, ó, você vê que é 0% o crescimento de pessoas usando a internet, e isso compromete muito, né, porque as pessoas não têm acesso ao conhecimento, não conseguem ter esse intercâmbio com outros lugares, né, e isso é intencional da política própria do país, né. Então isso a gente não vê mudança, né, tanto é que Coreia do Sul e Coreia do Norte são extremamente opostas, né, e por isso mesmo que elas se separaram, né. E a Coreia do Sul, por exemplo, é a Samsung, é de lá, né, e você vê o tanto de aparelho que a Samsung consegue vender, né, com tecnologia coreana. E então, né, você vê a Coreia do Norte, que não é um país miserável, né, é um país socialista, como eu disse, então lá
Na teoria não é para haver desigualdade, né? Todos têm que estar no mesmo patamar ali. Mas, né, mesmo assim tem todo esse controle, né? Tem alguns vídeos no YouTube, se vocês derem uma olhada, que mostra como é para quem é estrangeiro e vai visitar a Coreia do Norte, por exemplo. Tem todo um controle para você sair do hotel, um controle que você não pode fotografar todos os lugares, né? Tem todo, bem rígido assim nesse sentido, porque eles são assim extremamente fechados mesmo. E aí, né, agora a gente pode pegar um país africano, ó, se você pega a Somália, ela está um pouco acima aí da Coreia do Norte, né, depois da África do Sul. Somália é um país africano, extremamente pobre também, ó, 15 milhões de habitantes, tem 1,5 milhão de usuários de internet, sendo que isso representa 9% aí, ou 10% da população, né, arredondando. E aí, se você olha o crescimento, ó, 749% nos últimos 20 anos. É um número muito grande, né? Muito provavelmente estava em zero isso, né? Em 2000. Aqui no Brasil também, né? Tipo, em 2000 era, como eu disse para vocês, era muito restrito o acesso à internet, né? Apesar do crescimento não ser tanto. Mas algumas pessoas já acessavam do trabalho, né? Tinha, como eu disse para vocês, os cybercafés, em 2000 já tinha o Lan House, né? Como era chamado em outros lugares. Então, algumas pessoas já, quando preenchiam essas pesquisas, já assinalavam, né? Que tinham acesso à internet. Então, a Somália é bem curioso mesmo, né? Quase aí 750% de crescimento. É um país que ainda é bem fechado também, né? A gente tem um grande problema lá com piratas, né? Piratas de verdade mesmo, que são aqueles caras que assaltam os navios que vão passando ali no litoral da Somália, né? Que é uma região chamada de Chifre da África, e é bem complicada a situação, né? Tem um filme até que se passa lá, não sei se algum de vocês já assistiram, que eu acho que chama Capitão Phillips, né? Que eles mostram esse litoral da Somália, né? Mostra todo o sequestro que ocorre no navio, enfim. É bem interessante para mostrar essa realidade deles aí, ok? Então é isso. Essa parte aqui da tabela tem outros pontos aí também curiosos, né? Se você pegar aí, eu pego o último lá, o Kosovo, por exemplo, que não teve também um crescimento considerável, né? E você vê que ainda não está perto dos 90%, né? Ainda falta um pouco. A Croácia, que já está com 91% e o crescimento também não foi nem 1%, e assim vai, certo? Então, uma tabela aí curiosa, observem os dados aí, como eu disse, né? E aí eu vou dividir aqui a aula para não ficar tão extensa e passo a atividade na próxima, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui, tá? E a gente continua a partir daqui na próxima aula com esse tema aí envolvendo a internet e globalização, tá? Até mais, muito obrigado.